A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Arlindo, superintendente da Escola Bíblica, do nosso ministério Assembleia de Deus na rua São Geraldo, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Estamos aqui para iniciar o último trimestre desse ano, que vamos estudar sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restituição de Jó. A nossa lição de hoje é a lição de caráter introdutório. A primeira lição, o livro de Jó, vai falar do livro de Jó. Então importa que nós conheçamos que o livro de Jó é um livro poético. Nós vamos falar aqui de data, quem foi Jó, aonde Jó vivia, qual o tempo que foi escrito, qual o tempo que Jó viveu. Então isso é muito interessante, é um livro complexo porque é muito teológico, filosófico, sociológico e antropológico. Ele é rico e importa que nós viemos nos dedicar a aprender, a estudar, para que possamos passar de forma descomplicada para os alunos. Eu acredito que teremos dificuldade com o estudo desse livro, para nós não pregarmos, não admitirmos a teologia dos amigos de Jó, porque muitos pregam, muitos falam, aplicando a teologia dos amigos de Jó, e nós jamais entenderemos a Deus, até porque nós vamos ver aqui na lição que Jó era uma pessoa entendida, os seus amigos também. Você vê a expressão de um jovem que está assistindo a todo o desfecho da história de Jó, todo o desfecho dos acontecimentos. E ele fica com vontade de falar, mas tem preocupação porque eles já eram avançados em idades. Eles tinham sabedoria para falar, mas quando Deus começa a falar com Jó, logo Jó cala a boca e fica só ouvindo. Fica pasmo, fica parado, abismado com a sabedoria de Deus. E ele realmente expressa toda a sua pequenez e a grandeza de Deus depois que ouve Deus. Muito melhor é ouvir a Deus do que a gente sair falando precipitadamente. O texto áureo da nossa lição de hoje, a primeira aula desse trimestre, é de caráter introdutório. O texto áureo diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática da nossa aula diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Uma delas, porque o justo sofre. Respostas que nunca obteremos de homens, porém, receberemos de revelação de Deus. Aquilo que a Bíblia não fala, então devemos nós homens se calar, até que Deus resolva revelar. Nós temos a leitura bíblica em classe, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, profeta Ezequiel capítulo 14, versículo 14, 19 e 20, e Tiago 5, 11, aonde está também o texto áureo. Nós não faremos a leitura, você faz a leitura em casa. O objetivo geral da nossa lição hoje é mostrar o livro de Jó. É uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Há quem diga que o livro de Jó é apenas uma história, é apenas uma prosa, é apenas uma poesia de alguém que não existiu. É apenas uma história, mas
de fato é um livro que contém prosa, poesia, mas é um livro de uma pessoa real, porque biblicamente a gente busca e estuda e entende que a linhagem de Jó, acredita-se que Jó era semita, e acredita também pelos meus análises bíblicos, eu acredito também que ele era descendente de Uz. Quem era Uz? Era um descendente de Sem, semita, de onde também veio Abraão. Muito bem. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo é especificar o gênero literário de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E terceiro e último é identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. O nosso ponto central é o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Você tem questão na sua vida? Eu tenho. Temos questionamentos, porque o justo sofre. Ora, esse questionamento foi na mente de Asaf, e ele declara que quase que cai, os pés ficaram escorregadios a ponto de cair, porque o ser humano é cheio de questionamentos, tem suas questões, e o livro de Jó é tão atual que responde às minhas e às suas questões. O livro de Jó a autoria do livro de Jó, a autoria local e data do livro de Jó. Primeiro, o autor do livro. Não se sabe por certo quem foi o autor do livro de Jó. Há quem diga que foi Moisés, outros diz que foi Isaías, Ezequias. Há quem diga também que foi Salomão, outros também até dizem que foi Esdras, que escreveu o livro de Jó. Há uma linha que afirma ter sido Salomão, porque o livro é poético, e na época de Salomão havia a licença poética. E você vê as expressões poéticas dos escritos de Salomão, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, quando o trocadilho de palavras de Salomão com Sulamita. Então, foi uma época que esteve aí em alta os escritos poéticos na época de Salomão, mas não se sabe por certo. Então não se sabe exatamente quem foi o escritor, só se sabe que quem escreveu tinha uma capacidade enorme na área poética, na área de prosa, na área teológica, sociológica, psicológica também, e também principalmente filosófica. A pessoa histórica de Jó, quem foi? A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel afirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé, Daniel. Ezequiel 14:14 fala isso, e Tiago também fala, 5 e 11, fazendo referência a Jó, falando da restituição de Jó, dos sofrimentos de Jó, que culminou numa grande restituição a Jó. Então, se o profeta e o escritor da epístola, Tiago, fez referência a Jó, ele foi real. Podemos afirmar que é um escrito poético, que contendo bastante prosa, contendo figuras de linguagem rica nesta parte poética, nessa parte filosófica, mas falando de uma história real, de um ser real, Jó real. A terra de Jó. Sabemos que Jó veio de Uz. Uz era uma terra próximo à Babilônia, na divisa da Babilônia, onde deságua os dois rios, o rio
Tigre e o rio Eufrates, que deságua no Golfo Pérsico. Fora, entre os dois rios, fica situado a Suméria. Do outro lado, acredita-se que entre a Arábia e depois a Arábia, deserto da Arábia, e ali entre a Arábia e a Babilônia ficava situado Uz, né? Ficava na terra de Edom, próxima à terra de Edom. E então isso é a localização da habitação de Jó, visto que é conhecido como Oriente. A narração da palavra fala que Jó era mais rico, era o mais rico do Oriente. E a época de Jó? Não se sabe por certo a época em que Jó viveu. Acredita-se que foi no período desde Abraão até Jacó, mas uma data específica ninguém sabe, não dá para se saber realmente. A estrutura literária do livro de Jó. Primeiro, prosa e poesia. Num contexto geral do livro de Jó, é prosa, poesia e prosa. Como assim? Os dois primeiros capítulos são dois capítulos de prosa. E depois do capítulo 3 até o 41 poesia, onde nós vamos encontrar uma riqueza muito grande de figuras de linguagem, muitas metáforas, comparações, coisas lindas, né? Uma riqueza de palavras, de poesia ali no corpo do livro de Jó. E o último capítulo 42 é uma prosa. Então é prosa, poesia e prosa. Isso é a estrutura do livro de Jó. A organização do livro, né, é mais ou menos como nós falamos aí. Você vê que tem monólogo, né, tem a conversa, o desabafo de Jó, tem do capítulo do questionamento, onde começa até o capítulo 38, você vê que são os questionamentos, monólogo, autodefesa de Jó, acusação dos seus amigos. Só a partir do capítulo 38 é que Deus começa a falar com Jó. Imagina que silêncio, que história, meu Deus, que história. Abundância de figuras de linguagem, mas é muito rica em figuras de linguagem, né? Para você que entende, estudou as figuras de linguagem, é muito importante. Professor, você que fez seminário, faz essa reciclagem, que é muito importante você fazer isso renascer, brotar novamente dentro de você, reconhecer, conhecer, reconhecer, o estudo que você fez sobre as figuras de linguagem, porque isso vai enriquecer no momento de você interpretar a palavra de Deus, a Bíblia, e também aplicá-la. Senão, se a gente não entender, né, essa parte importantíssima, a gente vai pregar a doutrina dos amigos de Jó, ao invés de pregar, né, a doutrina de Deus, o que ele ensinou para Jó. Aonde você estava, Jó, quando você foi formado no ventre da sua mãe? O fato é que existem coisas de Deus, coisas que acontecem conosco, com os servos do Senhor, que só Deus pode revelar. Muito bem. Tópico 3, a natureza e mensagem do livro de Jó. Bem, por que os justos sofrem? Existe explicação para isso? Não existe explicação para isso. Por que um justo às vezes sofre um acidente automobilístico e morre? Como conhecemos, vários pastores, homens de Deus, sofreram um acidente feio, morreram de forma feia de acidente. Eram homens de Deus, era servo de Deus. Como explica isso? Ninguém consegue explicar se Deus não der a alguém por revelação.
Não dá para explicar. São questionamentos nossos. Nós somos mentes e corpos limitados e finitos. Porém, Deus não tem limite tanto na sua sabedoria, conhecimento e vida. O nosso Deus é soberano, Ele está acima de tudo. Uma coisa que muito me chama a atenção é que Jó, se julgando muito sábio, ele chega a falar que Deus pergunte a ele, e ele fala para Deus no capítulo 38. Uma arrogância, Jó falando para Deus. E Deus começa a descortinar sabedoria, coisas que são questionamento humano, Deus respondendo para Jó. Quando chega lá no finalzinho, ele fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia. Deus falou tão profundo com Jó, Deus falou tanta sabedoria, tão profundo com Jó, que ele chegou a se apresentar para Jó. As falas, Deus foi se descobrindo através da sua sabedoria, da sua palavra, do seu ensinamento, de perguntas e respostas para Jó, que Jó chegou a conhecê-lo através das suas palavras. Ou seja, eu acho que ele limitava Deus. Ele não sabia de fato o poder, a autoridade, a soberania de Deus. Ele disse: eu sabia, eu te conhecia de ouvir falar. Tantas pessoas falam de Jesus, quanto eu já ouvi falar de Jesus, mas eu preciso ver Jesus através do seu poder, da sua sabedoria, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Conheça Deus através da sua bondade. Moisés queria ver Peniel, a face de Deus. O Senhor falou: eu irei adiante de ti, toda a minha bondade irá adiante de ti. Ou seja, Deus estava presente com o povo, estava com o povo através da sua bondade, a presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aí aonde você está, meu irmão, através da sua bondade. Eu sinto aqui a presença de Deus. É bom falar de Deus. Eu tenho certeza que esta aula vai ser profunda, vai ser maravilhosa, vai trazer Deus para muito perto de você. Você vai conhecer Deus. E às vezes nós conhecemos Deus através do nosso sofrimento, da nossa dificuldade, através da escassez na nossa vida. A gente conhece Deus, a gente vê Deus pertinho de nós. Porque Deus se apresenta, quer se apresentar para nós, não livrando a gente de situações, mas passando com a gente nas situações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe bondade desinteressada. Existe bondade desinteressada. O comentarista falou aqui, o pastor José Gonçalves, felicíssimo aqui em suas palavras. Existe bondade desinteressada? Ora, essas coisas ainda existem hoje. Pessoas olham para outras pessoas e diz: ora, a vida dele é fácil, Deus dá tudo para ele. Ora, a vida do pastor é boa. Ora, ele é o pastor, é ele que manda. Eu, quando era criança no evangelho, eu pensava nisso, novo convertido. Hoje, meu Deus do céu, são tantas situações, são brejos. Ouvi alguém dizer que um pastor é como um brejo, a sua cabeça, o seu interior é como um brejo que às vezes tem que engolir sapos e mais sapos, coisas, descascar abacaxis, coisas terríveis, difíceis de resolver. Às vezes nós somos tão limitados e não sabemos nem sequer como resolver. E de repente nós oramos ao Senhor e o Senhor nos revela, nos dá o caminho da resolução. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Então, veja o que o diabo falou assim também. Ora, Jó, ele é íntegro,
Isso favorece isso favorece para ele ser fiel. Tudo que ele quer, Deus dá. Você dá tudo que ele quer. Agora tira para ver se ele não vai te negar. Existem muitas situações, muitas falas assim. Não permita que essas coisas aconteçam, que alguém te acuse por causa disso, e muito menos acuse pessoas por causa disso. Hoje nós estamos dando esse pontapé inicial aqui. É uma aula de caráter introdutório, mas é lindo, 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 lindo o livro de Jó, para a gente entender que somos pequenos, finitos, e Deus é tão grande, é tão maravilhoso. Aquilo que eu não posso, se você crê que Deus está contigo, que Deus está operando naquilo que você está fazendo, pode ter certeza que aquilo que parece impossível para você vai acontecer. Deus vai fazer acontecer, porque Ele é Deus, está acima de todas as coisas. Então, nessas condições, como disse Satanás, todos os são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permanecerá? Tem tantas pessoas que falam, tá tudo bem na vida dele, eu quero ver na prova. Né? Como diz no louvor do nosso irmão cantor Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus. Não é apenas a expressão glória a Deus, mas dando glória a Deus é não murmurando, passando pela prova não murmurando, não deixando ninguém saber, não transparecendo tristeza, nem arrogância, nem descontando em pessoas que não têm nada a ver com o seu infortúnio, com aquilo que você está passando. Passando pela prova, dando glória a Deus, é suportando tudo aquilo que você está passando, sabendo que Deus é poderoso para resolver esses problemas. Caminhando aqui para o final, pode o homem compreender Deus? Através de revelação. Através de revelação. Jó obteve essa compreensão depois de um ensinamento duro. Ele não massageou o ego de Jó. Jó estava ferido. Há quem diga que bater num cachorro amarrado ou morto é fácil. Mas perceba que o ensinamento de Deus para Jó estava quebrado. Jó estava cheio de acusação. Jó estava nas suas costas situações, questionamentos que os amigos não conseguiram resolver. E de repente Deus vem batendo forte nele para que ele entendesse. E de fato ele entendeu. Ele se deteve ouvindo a voz de Deus, se consertou, orou pelos seus amigos e Deus restituiu no capítulo 42 a restituição de Jó quando orou pelos seus amigos. É uma expressão de prosa, né? Coisa linda. A conclusão diz: nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero e livro, é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Nós temos 13 aulas, apenas introduzimos aqui. Nós temos 13 aulas para estudar o passo a passo sobre a vida e o livro de Jó. Vai ser uma coisa linda. Nós vamos falar em línguas, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos nos alegrar na presença do Senhor, vamos chorar de alegria, de tantas descobertas importantes aqui no livro de Jó. Aqui só foi uma introdução para a gente entrar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te guarde e a mão do Senhor esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que o Senhor possa enriquecer a sua vida com a sua graça, a graça que enriquece a vida dos crentes. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.